Bom dia novamente, queridos e amados irmãos. É com alegria que retornamos com a EBD aqui no templo da igreja, já que passamos mais de 4 meses fazendo em casa. E graças a Deus estamos retornando ao normal, vamos fazer os eventos da igreja, todos na igreja. Eu estava vendo a foto ali do ano passado, das conferências de aniversário, e orando a Deus que logo nós possamos estar todos juntos e apertados aqui na igreja, viu? Está pedindo a Deus para essas vacinas que estão sendo feitas, que possam surtir efeito e a gente possa ter pelo menos a sensação de segurança. Situação complicada, vamos estar orando que isso passe logo, que a gente possa reunir todos plenamente em Cristo Jesus, amém? Irmãos, dando continuidade à EBD sobre a segurança para vós, uma vez salvo, salvo para sempre, Filipenses, capítulo 3, versos 1, que é o capítulo-chave, versículo-chave da EBD, e depois, Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 35 a 39. Amém? Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. Amém? Santíssimo Deus e Pai, somos gratos por tua palavra, Senhor. Te rogamos, Senhor, nos conduza, Senhor, a aprender. E não só, Senhor, aprender, mas aplicar a tua santa palavra em nossas vidas. Graças em nome de Cristo. Amém. Agora, por favor, irmãos, Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 35 a 39. Amém? Assim diz a palavra de Deus. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que ressuscite no último dia. Amém? Queridos amados irmãos, todos nós aqui já passamos no primário e lá nós entendemos que existem sinais de... Como é que chama na matemática, é isso? Os sinais? Tem nome? Não tem nome? Deve ter. Os sinais da matemática. O sinal de igual quer dizer que uma coisa é igual a outra. Na Bíblia você creu, então creu é o que? Igual a nunca irá perecer, é igual já tem a vida eterna, que dura para sempre, é igual. Então qual é a vontade do Pai? É igual o que a vontade do Pai? Que nenhum crente se perca. Ou seja, a gente poderia, meus irmãos, encerrarmos nesse momento a EBD, porque é claro qual é a vontade do Pai: que nenhum daqueles que Ele deu a Cristo se perca. Domingo passado nós estudamos, vocês não lembram, sobre a vontade do Pai, lá de Mateus. Por favor, irmão Igual, leia Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Pronto. Aí as pessoas pegam esse versículo assim: você tem que fazer por onde ser salvo. A gente vê, a gente estudou no domingo passado, qual foi a resposta que Cristo disse às pessoas: em teu nome, Senhor. Qual é a vontade do Pai? Que todos sejam salvos. Agora nós temos que fazer a vontade dele. Como? Crendo. O sistema religioso diz: olha, você está aqui nessa vida numa balança. Tu faz boas obras,
sobe a tua balança, tu pega, a tua balança desce. Você tem, quando chegar no final, pelo menos em igualdade. Só que isso não existe, irmão. A nossa balança para com Deus, os nossos pecados estão sempre assim, lá em cima. Para a gente, a glória é porque Deus elevou, colocou sobre ele os nossos pecados. Você lembra que um corinho que as crianças cantam? Grande fardo de pecado meu, Jesus levou sobre si. Ou seja, todo o peso do meu pecado está sobre Cristo. Não são minhas obras. Por isso que Cristo diz: aparta de mim, nunca vos conheci. Essas pessoas lá estavam achando que, em teu nome, Senhor, não fizemos 1000 maravilhas. Que eles fazem aí? Você vê as maravilhas desses homens fazem: expulsão do demônio, cura, mas usando um termo bem assim, o diabo acede. Porque é coisa do diabo, não é de Deus não, viu? Porque se fosse de Deus, Deus diria: eu os conhecia. Deus não conhecia, Deus não conhece, é de Deus. Claro, isso futuramente falando, os filhos de Deus são conhecidos de Deus. Então, quando chegar no final, essas pessoas que estão se baseando no que fizeram, serão dito: aparta de mim para o fogo eterno, preparado para os anjos e para o diabo e seus anjos. Porque o inferno não foi preparado para o ser humano, foi para o diabo e seus anjos. Mas o ser humano é tão ruim que deixa Deus e segue as coisas da carne, segue o mundo, e o mundo jaz o maligno, e o rei desse século, quem é? O príncipe do século? Satanás. Então devemos crer biblicamente. Dito isso, irmão, vamos adentrar ao estudo de João, no capítulo 6, a partir do 35. Vamos ver detalhadamente em João qual é a vontade do Pai. Se você não entendeu, uma coisa no estudo de ontem, que o pastor Cadete, Eduardo Cadete, de São Paulo, disse que você não vai entender a Bíblia se você não for salvo. Você não entende por quê? Porque não tem o Espírito Santo para lhe guiar. Isso aí é fato bíblico, sem uma bíbliazinha tirada. João 5, 6,35 diz: e Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Vocês já imaginaram uma situação da seguinte maneira: você morre e você confiou plenamente em Deus, você creu plenamente na obra de Cristo, e quando chegasse no céu, Cristo dissesse: não, meu filho, você não vai entrar aqui não. Era o quê? Uma confusão, não era? Mas espera aí, Senhor. Aí você diria: mas Senhor, espera aí, calma, Senhor, eu estou aqui sem entender nada, Senhor. Como? Me explique, por favor. O Senhor não me disse que todo aquele que crê na obra do teu filho está salvo? Não disse que com a minha boca, com o coração creio, com a minha boca eu faço a confissão, Senhor? Eu fiz, Senhor. Eu fiz. Eu depositei toda a minha fé unicamente em Ti, Senhor. Senhor, eu estou confuso. A Bíblia diz que todo o que nele crê não será confundido. Gente, os termos que a Bíblia usa a Bíblia usa a questão de filho. Nós nunca questionamos, nós podemos até ter filho que não gosta dos pais. Como dizendo aquela menina Suzana, alguma coisa que eu não sei dizer aquele palavrão, no bus stop, né? Ela matou os pais. Mas ela era filha de quem? Ela tinha dúvida que eles eram os pais dela? Não, você pode ter odiar os pais, mas não tem dúvida da paternidade. Aí você diz também: mas Senhor, o Senhor disse: pela graça sois salvos por meio da fé, Senhor, em Ti, Senhor. Aí você ia mostrar, claro, isso é uma mera explanação para mostrar que isso é impossível acontecer.
Porque é impossível acontecer. Você ia chegar e falar assim, mas Deus, espera aí. Eu vou mostrar uma coisa ao Senhor, por favor, irmão. Samuel, 1 Samuel, capítulo 15. Versos 29. Vai ser, Senhor, mas peraí, não tem a menor possibilidade de acontecer, Senhor. Não tem, Senhor. Aí você vai explicar por quê. Por que não tem? Isaías, por favor, 1 Samuel 15, 29, irmão. Leia pra gente. E também aquele que crê e a força de Israel não mente e nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Ou seja, aquele que é a força de Israel, quem é? Deus, não mente e não se arrepende. A salvação é um dom de Deus, e os dons de Deus são sem arrependimento. Então isso é impossível de ocorrer. Se você crê biblicamente, como diz a Escritura, você está o quê? Salvo. Me perguntaram por que eu iria fazer uma EBD de salvação para salvos. Por que eu estou fazendo uma escola bíblica dominical para pessoas salvas? Porque é segurança para vós. Quanto mais segurança você tiver, a fé vem pelo ouvir. Quanto mais você ouvir, mais seguro você terá, mais seguro você estará e mais preparado você estará para falar do amor de Deus para as pessoas. Não adianta você falar do amor de Deus. Tem um irmão que já nos deixou aqui, irmão Zé Paulo, que ele dizia uma coisa interessante, que ele ia pregar para as pessoas, mas não tinha certeza de salvação. Como é que você prega salvação sem ter certeza de que é salvo? Não é estranho? Olha, venha para Cristo que Ele morreu para te salvar, mas não te salvou não, viu? Coisa estranha. É tão sério que o próprio irmão não entendeu direito, né, a história. Vamos continuar orando por ele também. Então, essa pessoa aqui não estava fazendo igual o pessoal, os hipócritas de Mateus 7. Eu fiz, ele está dizendo, eu confiei no Senhor. E quem confia no Senhor, meus irmãos, não confia em obras, confia plenamente na obra de Cristo, é uma pessoa salva. É uma pessoa salva. Continuando aqui em João 6,35. Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Só que ele está falando da água e da comida que perece? Não, Não perece. a comida que não perece. Como é que ocorre a salvação? Deus te chama, Deus te capacita a entender. Nós temos a obrigação de evangelizar, mas não temos a obrigação de salvar nem convencer ninguém. Quem convence a pessoa é o Espírito Santo de Deus, amém? Então, por eu não ter autonomia, eu não devo desistir de evangelizar, pelo contrário. Por eu não saber qual a semente irá brotar, eu tenho que jogar mais e mais e mais e mais semente. Em primeiro lugar, sabendo que nós não poderemos, o máximo que eu posso fazer, eu vou falar um pouco sobre isso à noite, é tornar uma pessoa gostar da minha pessoa ou ter raiva de mim. Mas isso não salva ninguém, viu? A pessoa já evangelizando uma pessoa e ela escutou e gostou disso, mas foi muito bom. Eu nunca me senti tão bem. Entendeu? Não. Então não serviu de nada. Não serviu de nada. Amém? Então nós temos que entender que Deus chama irmão Will, ou irmão Will, não, chama Cristo, chama de irmão, né? Deus chama de filho. Nós somos os irmãos de Cristo.
Filhos de Deus, filho e irmão de Cristo. Meu filho, vem cá. Aí, irmão, ele vai, em primeiro lugar, ele vai querer ir, viu? Que a gente não quer ir. Não queria. Ninguém quer. Eu lutei contra essa vontade, certo? O seu, quero ver quem é mais forte. Agora, quando eu também sou teimoso, o seu vou, viu? Olha, eu sou Pereira, viu? Pereira é teimoso, eu vou, viu, Deus? Mas eu vou ficar lá na última cadeira da igreja e não quero conversa com trabalho de igreja, coisa nenhuma. Estão vendo, né? Glória a Deus por isso, irmão. Hoje eu não consigo mais viver fora do que Deus fez por mim, certo? Para você ver que não é o homem, é Deus. Ele te chama e lhe concede a habilidade de crer na palavra dele. Isso não tem nada a ver com a minha capacidade intelectual. Não. Deus concede o entendimento, entendimento, e você crê. Pronto. Então você é uma pessoa salva por quê? Porque Cristo morreu na cruz para te salvar. Porque Deus te deu entendimento para crer na obra de Cristo. Eu não vou poder aqui aceitar ou rejeitar, eu vou apenas receber. A Bíblia manda a todos os que receberam. A gente vai ver daqui para cima em 1 João. Então, quem recebe Cristo tem a vida eterna. Quem não recebe Cristo tem a morte eterna. E não é por bondade que se merece o céu ou maldade. Quando eu vi uma entrevista, tem um grande amigo, irmão em Cristo, Alírio Souza, que foi meu colega de curso de comunicação social. É da antiga fundamentalista em Campinas. Ele botou um WhatsApp no Facebook dele, uma entrevista de um cidadão de 24 anos que matou mais de 50 pessoas. Esse é um cara lá do Pará. Mas ele falava assim, é a mesma coisa, Edivaldo, vendesse quantos quilos de carne hoje? Vendeu uns 50. Assim, como tivesse. Com a moça não se arrepende. Eu disse, não me arrependo. Não é isso que leva ele para o inferno, viu, gente? Isso pode até aumentar o grau da condenação dele do fogo, mas não é isso que leva para o inferno. Se essa pessoa, com tudo isso, crê em Deus, ele é salvo. Mas se você está doido, pastor? Disse, não estou, porque a Bíblia diz isso. Não há pecado ímpio. Agora, há pessoas que vão padecer eternamente porque já nasce com um instinto ruim mesmo, né? Uma pessoa como essa, Deus passa longe dela. Não Deus, ele passa longe de Deus. Então, não é a bondade nem a maldade que nos leva para o céu ou para o inferno. É a nossa herança. E nós temos que crer como Deus nos diz. Veja o versículo 36. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Aqui o Senhor Jesus Cristo com a sua boca nos mostra que algumas pessoas irão vê-lo, mas nunca irão crer verdadeiramente nele. Se perguntar aqui, todos que estamos aqui, perguntar, vocês conhecem Roberto Carlos? Qual vai ser a resposta? Vamos dizer que conhece. Mas conhece? Não. Você sabe que ele existe, canta a música dele. Eu não canto porque eu nunca cantei. Eu gostei de cantar porque eu sempre gostei das pessoas que estão ao meu lado, certo? Mas você vai falar, eu falei Roberto porque eu não conheço nenhum cantor da Aldade. Eu vi uma super live com o fulano Beltrano Ciclano. Quem é fulano Beltrano Ciclano? Que era uma live que ia fazer o maior sucesso. Para mim não ia fazer nada, porque eu não conheço ninguém. As duas lives que eu assisto é a live da IBBF. Aí tem faz sucesso. Você, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, todo mundo sabe quem é, mas não conhece. Tem pessoas que é uma coisa na câmera e por trás dela totalmente diferente. Essas pessoas creram, viram Cristo, mas não creram. Porque é igual aquelas de Mateus capítulo 7. Estavam confiando em suas obras. E aquela história. Crer na existência de Deus, até Satanás crê. Mas crer na obra do Filho, meus irmãos, só aqueles que Deus habilita, capacita para entendê-la e recebê-la. Amém? Versículo 37.
vai se parar mais um pouquinho nesse aqui. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. No versículo 5 diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim. Tudo que o Pai me dá virá a mim. Irmãos, quando você diz de maneira nenhuma irei fazer isso, você pode voltar atrás? Não deve. Não, nós podemos. Mas Deus não tem mudança nem variação de vontade. A vontade dele é aquela. Então, tudo que o Pai me dá virá a mim. Veja bem o processo aí que não tem participação do homem. Tudo que o Pai me dá. Aí, gente, existem duas correntes, a gente já falou isso aqui 1000 vezes, mas é falar, que são as que predominam no mundo religioso: calvinismo e arminianismo. É de João Calvino e de Armínios. O que é o nome do rapaz? Armínios alguma coisa. E as duas correntes, elas brigam entre si para dizer que sabem mais. Todas duas, meus irmãos, com todo respeito, estão erradas. Primeiro, o arminianismo diz que o homem tem o poder, a capacidade de Deus falar com ele: irmão, eu vou te dar meu filho. E eu, não, peraí, eu não vou aceitar. Já os calvinistas dizem que o homem é predestinado, uma predestinação que é bíblica, só não há deles, né? A predestinação é o modo que a tua salvação foi predestinada desde a fundação. Deus disse: ó, vou dar o meu filho. Isso é o modo, gente. Presta atenção como é assim: modo, eu vou dar o meu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso chama-se predestinação, modo. Não é a pessoa. Todo aquele que nele crê. Não é. O calvinismo, eu até tenho um hino que a gente mudou a forma de louvá-lo. Que, como é isso? Tem sorte. Não tem sorte bendita. O pecador tem sorte bendita. Ele mudou para graça bendita. Porque sorte é o quê? Loteria. Agora veja bem, se o calvinismo não é uma loteria, você vai ter a sorte de ter nascido um eleito. Isso não vai importar você ouvir Deus falar com você, você ouvir milhões de vezes a palavra de Deus, você crer naquilo, não vai importar se você não for um eleito. E, gente, quando Deus diz que Deus deu o mundo, deu o seu filho para salvar toda, Deus amou o mundo, não amou um grupo, amou o mundo. Agora, que as pessoas preferem crer nas obras delas? Sim, preferem crer em sistema religioso, preferem crer em homem do que crer em Deus. Gente, Cristo estava pregando com os judeus, eles estavam vendo, gente, e eles não creram. Imagina no dia de hoje, com uma pessoa que é de um sistema religioso da cidade, botou no estado dela um culto. E, gente, pelo amor de Deus, se eu quiser ir dançar, eu vou para uma boate. Se eu quiser ir pular, eu vou para um show de chiclete com banana. Ainda tem chiclete? Está separado, tem mais. Está separado, tem mais não. Pronto. Não vou mais nem para o show dele, porque não tem mais. Só ele sozinho. Gente, não é isso. Isso não é. Isso é clube de diversão, não é igreja de Deus. Amém? Nós temos que entender que a Bíblia nos diz que Cristo morreu na cruz para salvar todo aquele que nele crê, e todo aquele que nele crê é dado pelo Pai ao Filho, e todo que o Filho recebe jamais, em hipótese alguma, o lançará fora. Por quê? Porque Deus não mente, e a palavra dele é viva, é eficaz e permanece para sempre. Amém? Versículos 38 e 39. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vamos no 39, só até
a primeira parte. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Bom, depois a gente volta para cá. Você lembra que em Mateus, que Monivaldo leu no início, nós estudamos no mês passado, que você, para entrar no reino, tem que fazer a vontade do Pai? Vamos, assim, simplesmente analisar a Bíblia. Qual é a vontade do Pai? Então vamos entender o que é. Fazer a vontade do Pai é fazer o que Ele quer. Agora, quando a Bíblia diz que fazer o que Deus quer é você parar de pecar, tem alguém em sã consciência que não peca? O que não tem consciência peca, viu? Mas não é imputado porque não tem consciência. A Bíblia diz que não há homem que não peca, não há um justo sequer. E diz mais, que aquele que diz que não peca está o quê? Mentindo e chamando Deus de mentiroso. Ou seja, por aí nós já entendemos que o crente não deve amar o pecado, mas também não deve dizer que não peca. Eu lembro de uma pregação antiga do pastor Anísio, que ele dizia: se existisse um capacete de lenha de semente, você teria coragem de deixar passar uma semana. Porque você, a mente da pessoa pensa coisa assim de segundo, né? Já vai passar 1 minuto, não, Opa! Agora, será que não existe um capacete dentro dos pensamentos? Capacete de Deus? Deus sabe tudo que tu faz. Então, para a gente, eu acho interessante eu achar que existe o pecado oculto. Existe oculto para os nossos olhos, mas nada é oculto aos olhos de Deus. Então, não é quando Deus diz fazer a vontade do Pai, filho, eu quero que você faça a minha vontade. Agora vai ter que ser do meu jeito. Vamos entender o jeito de Deus. Vamos imaginar que o pensamento do homem e do sistema religioso é igual àquele de Mateus capítulo 7. Eu não fiz, Senhor. Quando eu digo eu fiz, quem é o sujeito? Quem praticou a obra? Quando nós falamos na Bíblia, só quem pode dizer eu sou é Deus. Eu sou, só quero dizer. De modo nenhum, a tua salvação, a minha salvação, segue o modelo do mundo. E nenhuma parte das Escrituras diz que você precisa da igreja para ser salvo, ou de qualquer outra denominação, pessoa, não. Você precisa de Jesus Cristo. Esses dias, nas conferências, tivemos a importância de você entender, que ontem o pastor Eduardo Cadete pregou com sabedoria, entender que a igreja é composta de pessoas salvas, gente. Você não vem para a igreja para ser salvo, você é salvo, você está na igreja por ser salvo. Por isso nós não batizamos ninguém que tenha dúvida. A pessoa pode assistir aí como 200 anos, não tem problema não. Pode sentar aí, não vai forçar ninguém, porque essa pessoa não pediu batismo, porque não tem ainda a segurança que é salvo. Então você tem que entender isso, que não é a igreja, que é Cristo, certo? Então só há um caminho. Qual é o caminho? Jesus Cristo. Não é a vontade do homem, não é a vontade da carne, não é a vontade do pensamento, assim, é a vontade de Deus. Falou 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler o versículo 12 e 13. Amém?
todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Irmãos, um simples olhar nas Escrituras mostra que a condição é receber Cristo, e que nós o recebemos não por nossa vontade, mas pela vontade de Deus. Deus é soberano, creio plenamente, e Deus nos capacita a entender sua palavra. Eu, antes de ser crente, eu não me achava uma pessoa perdida. Pelo contrário, eu me achava aquela bom danado, viu? Aí eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro, pronto, estou perfeito. Por quê? Satanás criou um evangelho falsificado para dar o que? Ao homem segurança nele mesmo. E essa pessoa, gente, aquelas pessoas que estavam lá em Mateus 7, se você lá, elas não estavam com maldade não, gente. Elas estavam seguras de que elas estavam fazendo a coisa certa. A gente pode citar um exemplo aqui na nossa igreja do irmão Neto. Quando rodava aí, achando que estava na cabeça dele fazendo a coisa mais certa possível, mas só que não estava, porque não estava fazendo conforme a vontade de Deus. Ele estava justamente contrário à vontade de Deus. Vamos continuar aqui, vamos agora concluir o capítulo, versículo 39 de João 6. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas eu o ressuscite no último dia. O que estava acontecendo? As pessoas vão às instituições, às igrejas que não são de Cristo, para quê? Para barganhar com Deus uma salvação. É claro que vai ter pessoas salvas, vai, porque Deus, para nascer, você nasce em qualquer lugar, você não vai ter crescimento, certo? Mas elas não entendem qual é a vontade de Deus. Vamos juntar o 39 e o 40. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual é a vontade do Pai? Primeiro, que vejam o Senhor Jesus Cristo. Segundo, que creiam nele. Terceiro, essas pessoas que viram e creram, você lembra do Isaías? Não lembro. Olhai para mim, pregação. Não foi feito aqui, foi feito em casa. Olhai para mim. Vamos olhar aqui em Isaías. A gente tem que ficar com mais. Acho que era bom, né? Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há
outro. Então, a vontade de Deus é que as pessoas olhem para quem? Para Cristo. Mas era só olhar para ver? Não, para olhar e receber a obra de Cristo. Crendo em quê? Crendo nele. Vamos combinar os versos 39 com o 40. Qual é a vontade do Pai de acordo com João 6, 39 e 40? Olha qual é a vontade dele. Que as pessoas creiam no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a vontade do Pai é esta, que todos aqueles que me deu eu não perca, mas que ressuscite no outro dia. A vontade do Pai é que quem me enviou é esta, quem é aquele que vê o Filho e crê nele. A vontade é que as pessoas creiam no Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Deus. Segundo, e que nenhum dessas pessoas que viram e creram em Cristo se perca. Nenhuma delas percam a salvação. Terceiro, quem crê em Cristo, como diz a Escritura, irão ressuscitados no último dia. Veja bem, irmãos, não existe uma passagem na Bíblia que mostre que aquele que creu possa perder a salvação. Há passagens mal interpretadas e fora do contexto que as pessoas tentam enganar. Por exemplo, como Mateus 24, 13, que diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Está falando de uma coisa totalmente diferente. Está falando da grande tribulação. Lá em Marcos diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então se coloca que o batismo seja, só que está dizendo, quem crê é salvo. O for batizado é consequência da salvação. Não diz quem não crê e não for batizado. Quem não crê já está condenado, quem crê já está salvo. Quem crê em Deus passou da morte para a vida. A gente sempre brinca aqui com a matemática da vida eterna. Você tem que nascer 2 vezes para morrer uma. Ou então você nasce uma vez e morre 2. Você nasce na carne, depois nasce em espírito e morre só na carne. Você nasce na carne e não nasce em espírito, então você vai morrer na carne e vai receber o dano da segunda morte, que é a morte eterna no lago de fogo e enxofre. Amém? Irmãos, em primeiro lugar, é bom entendermos que Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Não pense que há alegria nos céus quando um pecador morre. Vamos dar uma olhadinha em Ezequiel, alguns versículos, por favor. Ezequiel, capítulo 18. Vamos ver o 23, 32 e depois Ezequiel 33, 11. Ezequiel 18, 23, irmão de volta, por favor, e o 32, irmão. 18, 23. amém. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Olha, esse vive, irmão, é a vida para viver, não é a vida para a morte. O 32, irmão. E é o que veio a vossa. Não, Ezequiel 20. Não, Ezequiel 18, 20, 32. Porque não tenho prazer na morte, porque morre, diz o Senhor Deus, convidei-vos, pois é viver. A ordem é converter para viver. Ezequiel 33, 11. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor. E disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor, Deus,
que não tenham prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Atos 17. Versos 30. Irmão que achar pode ler. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam. Ou seja, Deus não quer que ninguém morra e vá para o inferno. Irmão Divaldo, 2 Pedro 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham tardia, mas é humano para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Gente, o que é a salvação? Arrependimento e fé. Fé e arrependimento. Os dois lados de uma mesma moeda. Você crê, é capacitado por Deus a crer, o Espírito Santo mostra e convence que tu és um pecador e que merece o inferno. Então você se arrepende, diz: eu não quero mais ir para o inferno, Senhor. Salva-me, Senhor, por tua misericórdia, não por nada minha, Senhor. Isso chama-se o voltar do crente. Nós estamos indo naturalmente para o inferno. A natureza humana nos leva para o inferno e Deus pode tirar de lá. Agora, como Deus te convence, meus irmãos? Se eu soubesse. Deus age de um jeito, uma pessoa, Deus muitas vezes amolece o coração de um e endurece de outro, até para mostrar que ele, no meu caso, foi endurecido, não sei por Deus ou pelo inimigo, mas Deus quebrou. Ele mostra que ele é soberano. Umas pessoas recebem facilidade, outras com mais rápido, com mais demorado, mas Deus é quem faz todo o trabalho. Para encerrarmos, Evangelho de João, capítulo 6, verso 51. Eu sou o pão vivo. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. O interessante é que a Igreja Católica, ela trata tudo como alegoria. A única coisa que ela trata como literal é isso aqui, que a hóstia é o corpo de Cristo. Não tem nada a ver com um pedaço de massa. É receber Cristo, a sua doutrina, receber o seu Santo Espírito. Todo aquele que receber tem a vida eterna. Não vai ter daqui a uma eternidade. Não, tem hoje. Agora você não está em gozo dela. Você está vivendo, aguardando a volta de Cristo. Amém? Uma vez salvo, eternamente salvo, para sempre salvo. Amém? Vamos ficar de pé, estamos no culto com a breve oração. Por favor, irmão, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, eu agradeço por iniciar a semana da tua casa, presente de ti. Que o Senhor venha guardar sempre em nossos corações a tua palavra. Que o Senhor também abençoe o culto logo da noite, para que o teu nome seja glorificado. Que cada um de nós temos o desejo em nosso coração de te buscar, de andar no teu caminho, servir a tua igreja e caminhar na tua obra. É assim que oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.